som. Asperges me.
Ostende nobis Domine misericordiam Tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mittere digneri sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat foveat, protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum.
excelsis Deo. Nos vobisco. Oremus, lardire quesumus Domine, semper spiritum cogitandi quae recta sunt propitius et agendi, ut qui sine te esse non possumus, secundum te vivere valeamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Irmãos, não estamos em dívida com a carne, como se devêssemos viver segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes o espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes o espírito de adoção filial,
e no qual clamamos: Abá, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito, atestando que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo.
Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucas. Naquele tempo, Jesus contou a seus discípulos esta parábola. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que ouço dizer a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: meu senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que me recebam em suas casas quando eu for afastado da administração. Então chamou cada qual separadamente os que estavam devendo a seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto deves a meu senhor? Ele respondeu: 100 barris de azeite. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com sagacidade. De fato, os filhos deste mundo são mais sagazes para com os da sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: usai dinheiro injusto a fim de fazer amigos, para que quando acabar vos recebam nas moradas eternas. Não recebestes o espírito de escravidão para viverdes no temor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, esse pensamento de São Paulo nos ajuda a entender melhor a mensagem que a liturgia nos passa nesse domingo, ao apresentar-nos, sobretudo, esse evangelho um pouco desconcertante do administrador infiel, que chega a ser elogiado por Jesus pela sua atitude, pela sua esperteza. E nós podemos ver exatamente nessa parábola de Jesus o que acontece quando não se age por amor. E é essa a tônica da liturgia de hoje. São Paulo fala de que nós não devemos nada à carne, e por isso não devemos viver segundo a carne. E depois ele lembra que nós somos filhos de Deus, e que os filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito de Deus. O que tem que nos mover é o Espírito de Deus, é o amor de Deus. E depois ele fala então de uma maneira mais clara: não recebestes um espírito de escravidão para viverdes no temor. Então vejam bem, a escravidão gera o medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual, ou seja, por esse espírito, eu posso clamar, eu posso dizer:
a Deus, Abba, ou seja, Pai. A escravidão gera o medo, a filiação gera a confiança, o amor, a proximidade. Tudo aquilo que a gente faz por medo, nós não fazemos bem feito. Talvez mecanicamente pode até estar bem feito, mas não é feito de uma forma plena, porque o medo não motiva, o medo paralisa. Pode até parecer que o medo motiva, mas ele não motiva. Ele pode até te impulsionar, de certa forma, a agir aparentemente de uma forma correta, mas ele não dilata o seu coração, ele não te traz alegria, ele não te traz confiança, ele não te traz entusiasmo, ele não te traz amor. O espírito servil traz o temor, e esse temor não faz bem a ninguém. Quem vive pelo temor, termina, como diz São Paulo, servindo às obras da carne, porque nós não podemos praticar o bem movidos somente pelo medo, não vamos longe, vamos ficar sempre paralisados. Ah, padre, mas não existe o temor de Deus? Sim, mas querem um exemplo de quem tinha o verdadeiro temor de Deus? Jesus. Jesus tinha o verdadeiro temor de Deus, que é aquele olhar cheio de amor para com o seu Pai. Claro, aí Jesus não tinha, e nós sim precisamos ter esse olhar cheio de amor para com Deus, que é o nosso Pai, e eu sei que eu posso ofendê-lo, e o medo que existe no meu coração é o medo de entristecer o coração do meu Pai. Esse é o temor de Deus, esse é o temor filial, esse temor nos move. Eu não quero entristecer o coração de Deus, eu não quero decepcionar o meu Pai. Ele me ama tanto, Ele confia tanto em mim, Ele olha para mim com tanto amor, que eu quero dar a Ele essa alegria, a alegria da minha fidelidade, a alegria da minha plena doação. Aí nós avançamos, aí sim nós seremos santos. Os santos conseguiram chegar à santidade, porque eles conseguiram entender que Deus é Pai. Não existe um santo que tenha ficado somente com a ideia de que Deus é um Senhor severo, que simplesmente castiga e que te vigia o dia inteiro, e que tenha chegado à santidade, porque esse medo não leva à santidade. Esse temor, como diz São João na sua carta, afasta o amor. Nós temos aqui na igreja tantos pais. Imagine você, pai, que alguém perguntasse para o seu filho: você faz o que seu pai pede? Faço. E você faz por quê? Porque eu tenho medo dele. Ou se perguntasse para o seu filho: quando você pensa no seu pai, qual é o primeiro sentimento que vem no seu coração? Medo. A primeira coisa que vem no meu coração quando eu penso no meu pai é medo. Ele é a pessoa que me inspira medo. Esse pai seria um bom pai? Estaria fazendo bem o seu papel? Claro, respeito é outra coisa. E aí podemos voltar ao exemplo de Jesus. Quando Jesus foi nos ensinar a rezar, Ele, na sua sabedoria infinita, poderia ter nos dado muitas palavras para nos dirigirmos a Deus. Senhor, Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, mas Ele escolheu outra. Ele escolheu a palavra que Ele usava para se referir a Deus. Quando vocês forem rezar, digam: Pai Nosso. Mas a primeira palavra é essa: Pai. De maneira que nós chamamos a Deus de Pai, porque Jesus quer. E Jesus não quer que nós façamos teatro. Ele não quer que nossa oração seja simplesmente um pronunciar palavras. É preciso que aquilo que nós falamos parta do nosso coração. Então Jesus está nos dizendo: considere Deus seu Pai. Tenha para com Deus um sentimento filial, porque Ele é seu Pai. É assim que você vai chamá-lo, Pai. E os entendidos em hebraico dizem que a palavra Abba ou Abá não quer dizer pai, quer dizer papai, quer dizer paizinho.
quer dizer pai querido. Ou seja, é um termo que não denota simplesmente o pai, mas um pai que é amado. É uma palavra que talvez não fosse usada por um adulto, mas que é usada por uma criança quando se dirige a seu pai. É assim que nós temos que nos dirigir a Deus, como crianças. Não na infantilidade, mas aquela criança que olha para o pai e vê nele uma fortaleza, e vê nos braços do pai o seu lugar mais seguro, e vê na pessoa do pai o seu exemplo, a imagem que ele quer copiar. Esse é o espírito de amor. Já o espírito de temor não é nada disso. E São Paulo nos diz hoje que Deus nos deu o espírito de adoção. Ele nos fez seus filhos, e Ele quer que nós hajamos como filhos. Se nós tivermos, meus irmãos, no coração esse sentimento de que Deus é Pai e de que Ele nos ama, nós vamos correr pelo caminho da santidade. Não vamos andar não, vamos correr. Agora, se nós alimentarmos em nós esse medo, eu ajo por medo, eu olho para Deus quase que como um carrasco, eu não vou conseguir avançar, eu vou ficar marcando o passo. Peco, me confesso, peco, me confesso, peco, me confesso, sempre. Por quê? Porque o que me move é o medo. Eu tenho medo do inferno, eu tenho medo de Deus, isso te paralisa. Nós não estamos mais na antiga lei, lá era a escravidão. Mas agora Deus nos enviou o seu Filho, que nos faz seus irmãos, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo. Nos diz hoje São Paulo, nós somos herdeiros de Deus, o servo não herda nada. Herdeiros de Deus, o que Deus tem é meu. O que eu tenho é de Deus, e o que Ele tem, Ele me dá o céu, a vida eterna, e mais do que o céu, como simplesmente uma felicidade que vai me alegrar, Ele me dá a si mesmo. A felicidade do céu é o próprio Deus. Como Deus disse para Abraão, eu serei a tua grande recompensa. Não é recompensa material não, eu sou a tua grande recompensa. Então esse sentimento filial, quem olha para Deus assim, avança na santidade. Quem não consegue ver a Deus como Pai, vai ficar marcando o passo, se não andar para trás. Então, peçamos a Deus essa graça. Não é nem que Ele nos dê, mas que nós nos convençamos de que somos filhos. Não precisamos pedir a Ele que nos faça seus filhos, porque Ele já nos fez, Ele fez a parte dele. Mas nós muitas vezes temamos em continuarmos como escravos, em continuarmos como servos. E se a gente continuar teimando assim, nós vamos terminar na história do Evangelho. O Evangelho hoje não é como muitas vezes nós ouvimos Jesus dizer, o reino dos céus é semelhante a... Não, hoje não. Não é um exemplo do reino dos céus que Jesus dá. Claro que na história Ele está falando também de Deus, dos dons de Deus, mas é uma história para não imitar. O servo que tinha para com o seu senhor, simplesmente uma relação de servo, de empregado. O servo muitas vezes quer dizer empregado. E como ele não tinha pelo seu patrão amor, ele também não teve escrúpulo de roubá-lo. Olha o que causa o medo. Olha a que leva quando não se tem amor. Se ele amasse o seu senhor, se ele olhasse para aquele que era seu patrão, como se fosse seu pai, ele agiria diferente. Ele cuidaria dos bens do patrão como se fossem dele mesmo. Mas ele aproveitou as brechas, a confiança que o patrão depositava nele, mas que ele não tinha com seu patrão, e começou a roubá-lo. E para contar erro dos outros, nunca falta gente, alguém denunciou o servo. E aí ele teve uma oportunidade na sua vida. O patrão, ao saber, deu a ele uma oportunidade. Não mandou logo embora, não foi atrás daquilo que disseram, mas deu a ele a oportunidade de se defender, de esclarecer a situação. O que é que eu ouço dizer a teu respeito? Presta contas. Eu te dou a oportunidade de prestar contas. Deus sempre nos dá oportunidades, mas a escolha é sempre nossa. A escolha é sempre nossa. Até entre escolher agirmos como filhos e como servos, a escolha é nossa. Ele deixa a nosso critério, nos dá a sua graça para agir, mas deixa
a nossa escolha. E aquele servo que podia ter feito a escolha certa, mais uma vez agiu mal. Ele procurou a solução fácil. E nem sempre a solução fácil é a solução correta. E ele mostrou quem ele era. Porque ele fala assim: o que eu vou fazer agora? Meu emprego eu vou perder. Então, eu vou procurar outro emprego, cavar a terra, isso eu não posso fazer. Preguiça. Além de ladrão, era preguiçoso. E o que eu vou fazer então? Vou pedir ajuda? Não, isso eu não faço. Pedir ajuda a outros? Não, eu pedir ajuda? Orgulhoso. Ambição, preguiça, orgulho. Então ele fez mais uma vez aquilo em que ele tinha doutorado. Roubou. É o que ele sabia fazer. Os outros, os devedores de seu senhor, não sabiam do que estava acontecendo. Então ele age agora com mentira também. Porque ele se passa por administrador, coisa que ele já não seria mais. Aproveita ali as últimas horas do seu emprego e chama os devedores. E o que ele pretende? Ele pretende conseguir cúmplices. Olha, meus irmãos, como que um erro leva a outro. Quando a pessoa, ao cometer um erro, não toma a decisão certa de corrigir o erro, ela entra num abismo. E um erro traz outro erro. Ele então quer cúmplices do seu erro, para que na hora que ele for denunciado, ou na hora que ele tiver uma situação difícil, ele tenha quem chantagear. E ele então chama cada um dos devedores e fala: você deve quanto para o meu patrão? Eu estou devendo 100 barris de azeite. Você é meu amigo, né? Você está sempre pagando direitinho. Pega aí seu papel, o documento, né? A promissória, como era antigamente. Antigamente papel tinha valor, né? Antigamente a assinatura tinha valor. Antigamente os homens davam o fio do bigode como sinal da credibilidade. Hoje, se der a cabeça, não vale. Toma aqui teu papel, muda aí, bota 50. Ele era administrador. Ele tinha esse poder se ele fosse administrador. Ele podia agir em nome do seu senhor. Mas agora ele fez com maldade. E o devedor falou: bom, você está falando, mas gera o quê? Eu tenho uma dívida com você. Muito obrigado. Não, tudo bem, precisando eu vou te procurar. Não sabia ele que no outro dia ele estaria na rua, né? O devedor não sabia. E assim com os demais devedores. Ele preparou o terreno. Eu vou sair, não quero saber de trabalho pesado, vou sair do meu conforto, pedir ajuda eu não posso, então essas pessoas vão me dever favor. Amanhã eu bato na porta delas: olha, eu tenho aqui um documento rasurado, que você rasurou, e eu posso apresentar ao meu senhor. Cúmplice. Se deixou levar pelo suborno. E aí, uma frase que nos impressiona no Evangelho: o Senhor elogiou o administrador infiel. Mas o que Jesus elogiou? O roubo? Claro que não. A sua preguiça? Não. Jesus elogiou a sua sagacidade. Dita com uma palavra mais clara, a sua esperteza. Ele foi esperto até o final. É como se Jesus dissesse: que homem esperto. Perdeu o emprego, mas ainda saiu roubando. E aí nosso Senhor diz algo para nos deixar envergonhados, para nos deixar com o rosto no chão. Diz Jesus: os filhos desta geração, os filhos das trevas, são mais espertos do que os filhos da luz. Se nós dissermos ao contrário, temos que dizer: nós somos bobos, nós somos ingênuos, e os filhos das trevas são espertos. É uma reflexão para nós, não é? Nós muitas vezes somos ingênuos, nos perdemos em detalhes, brigamos entre nós, não ajudamos a que o reino de Deus cresça, não olhamos para Deus como Pai, ficamos tomados por esse espírito de medo, e isso nos deixa ingênuos, bobos. Já o Espírito Santo, quando invade um coração, o que ele dá? A sabedoria, a força, o zelo, o entusiasmo por Deus, uma santa criatividade nas coisas de Deus. A caridade é criativa, a caridade é operosa. Isso sim devemos pedir a Deus, que Ele nos dê essa sagacidade, sermos espertos pelas coisas de Deus, ter esse olhar
atento, criativo para Deus, para as coisas de Deus, para atrair as pessoas a Deus. Mas para isso, nós temos que banir do coração o sentimento do temor. Esse servo agia por temor e por isso cada vez agiu pior, foi agindo de mal a pior. Mas não é esse o espírito que Deus nos deu. Deus nos deu o espírito de filhos. Então nessa missa, peçamos a Deus nosso Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, que nós tomemos consciência do espírito que Deus nos deu, que nós possamos alcançar, ainda que seja um pouco, daquele sentimento que tinha Santa Teresinha do Menino Jesus, que desenvolveu tanto em sua vida a infância espiritual. Um dia encontraram Santa Teresinha chorando no trabalho. Enquanto ela trabalhava, estava chorando. E uma irmã perguntou para ela: irmã Teresa, por que a senhora está chorando? E ela disse assim: não, irmã, eu estou chorando porque eu estava pensando no Pai Nosso. Como é bom chamar a Deus com o doce nome de Pai. Que Deus nos dê essa graça de entender o valor dessa palavra, o que significa quando eu elevo o meu coração a Deus, quando eu levanto para Ele o meu olhar e digo: Pai Nosso. Que no meu coração repercuta a verdade dessa afirmação, que saia do mais profundo do meu ser esse grito, que eu me dirija a Deus, não só com a boca, mas que os meus lábios sejam a tradução daquilo que está lá no mais íntimo do meu ser. Eu olho para Deus, eu elevo a Ele o meu pensamento e eu chamo de Pai, porque eu não recebi o espírito de escravidão, mas eu recebi o espírito de adoção, e é nesse espírito que clama em mim, que reza em mim, que eu posso olhar para Deus e dizer: meu Pai. E é nessa confiança que nós vamos crescer na santidade, na vida espiritual. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dominus vobiscum. Oremos. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias acere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius Trinitate substantiae, quod enim de Tua gloria revelante Te credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus,
ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretore qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac serafim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes.
per omnia saecula saeculorum. Oremus, preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum.
Nos vobiscum. Oremus. Sit nobis nomine reparatio mentis et corporis, celeste mysterium, ut cuius execumur cultum sensiamus effectum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.